Primeira série do ensino médio, tudo bem? Muito bom dia. Alunos, sessão da tarde, parte 2 desse videozinho, não, tô brincando. É a continuidade do vídeo anterior que nós falamos sobre os movimentos nativistas, revoltas nativistas que ocorreram no nosso país aí, em meados do século XVIII já. Esse vídeo a gente vai falar, em especial, dos movimentos emancipacionistas, a Inconfidência Mineira, de 1789, a Conjuração Baiana, de 1798, que foram muito influentes aí para o processo de independência em 1822, tá bom? Bom, eu vou iniciar esse vídeo, antes de falar dos movimentos emancipacionistas, a gente vai falar um pouquinho das revoluções burguesas que ocorreram em meados do século XVIII. Só lembrando aí que no meados do século XVIII, nós temos as mudanças no mundo, e principalmente na Europa, com a Revolução Industrial, com o pioneirismo inglês, né? Além do que a Inglaterra, além de possuir ferro, carvão, aço, acúmulo de capital, abundância desses recursos, né? A Inglaterra ela vai ter uma expansão muito forte, que iniciou com a Revolução Burguesa, a Revolução Burguesa de 1642 a 1649, também conhecida como Revolução Puritana, e a Revolução Gloriosa, intensificar aí, a burguesia no poder. Além do que, essas mudanças que ocorrem no mundo e através da Europa aí, tem a influência das chamadas ideias iluministas, que vão acabar e gerar com o fim do antigo regime, do poder absolutista. Tá? Então nós temos, por exemplo, iniciando aí com a Revolução Inglesa, tem a Revolução Francesa, muito marcante, em 1789, a independência dos Estados Unidos da América, que nós vimos no videozinho também. Né? Tudo isso são influências das ideias iluministas, pensadores iluministas. Pensadores iluministas que trabalhavam aí com a liberdade política, a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, a liberdade econômica. Né? Alguns aí nós vimos também em aula e nos videozinhos anteriores, como por exemplo Rousseau, Diderot, Adam Smith, John Locke, são alguns aí dos pensadores iluministas. Tá bom? Então as ideias iluministas aí é muito intensa, muito forte aí para essa transformação, não só na vida política, mas na vida econômica e com a ascensão do capitalismo, tá bom? Então nós temos as revoluções burguesas, a crise do antigo regime colonial, o absolutismo, tá bom? Sendo como base aí, o pontapé inicial aí desse vídeo aí, que eu estou tratando agora. Então, alguns pontos aqui que são mencionados, tá bom? Movimentos emancipacionistas. O que foi esses movimentos emancipacionistas? No caso, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Tá? São movimentos aí de separação definitiva do chamado Pacto Colonial, da exploração portuguesa aqui no Brasil. Bom, baseado nas ideias iluministas. Eu vou falar primeiro da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ocorreu em 1789, liderados por Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Tiradentes, ele era uma elite, ele era um alfer. Um alfer significa aí uma patente abaixo do tenente, uma patente oficial abaixo do tenente. Ele era dentista também, e ele vai liderar aí essa Inconfidência Mineira por conta do quê? Qual a causa, o motivo, a razão, a circunstância? Foi por conta principalmente da derrama, um imposto que nós já falamos a respeito, né, de 100 arrobas anuais aí da exploração do ouro, e que também confiscava bens e propriedades para complementar essa cota aí sobre a tributação cobrada pelos países. O Tiradentes, então, ele vai liderar aí um bando, um motim contra essa exploração portuguesa. Lembrando que a Inconfidência Mineira de 1789, ela é de caráter elitista. Tá? Ela é de caráter elitista,
quais eram as propostas aí, né? Eles vão se embasar na independência dos Estados Unidos, em querer formar uma república no Brasil, né? Propriamente. E também, em 1789, ocorre a Revolução Francesa, então eles também vão se influenciar por isso. Mas tem um detalhe, essa república, ela ia manter a escravidão, não ia abolir a escravidão, como é uma proposta das ideias republicanas, tá bom? O principal motivo, então, foi a questão da derrama. Ele acabará sendo traído por um dos seus companheiros ali, que é o Joaquim Silvério dos Reis, que endividado ele vai delatar as intenções desse movimento, que não chega a acontecer porque membros ali da coroa portuguesa vão impedir, vão capturar, né? Então Joaquim Silvério dos Reis, ele acaba delatando Tiradentes, ele era um cara endividado, ele delata para o Visconde de Barbacena, que pune os revoltosos, né? Antes mesmo de iniciar, com um detalhe, né? A maioria é preso, né? Considerado degradado e acaba sendo exilado ali da região, mas somente o Tiradentes é preso, enforcado, esquartejado no dia 21 de abril de 1789. Né? E ficou marcante aí, porque essa data é um feriado, né? A gente vai comemorar em breve aí o feriado de 21 de abril. E um detalhe que 100 anos depois, em 1889, para o golpe e a proclamação da República, vão usar a imagem do Tiradentes como um herói, um mito, né, para a República, né, sendo que ele tentou proclamar a República, enfim, e vão transformar ele no herói nacional, colocando ele como semelhante, parecido com Jesus Cristo, né, o que aconteceu com ele ali, né? Enfim, como ele também foi traído, assim como Jesus foi traído por Judas, né? Então vai colocar uma imagem nele que propriamente ele não era, né? Barbudo, cabeludo, como Jesus, o herói, o mito, e nada disso foi verdade. Né? Então essa foi a Inconfidência Mineira de 1789. Já a Conjuração Baiana de 1790 foi um movimento também de caráter separatista. Ela foi liderada aí, popularmente, foi uma revolta popular, né, com uma participação dos chamados maçons, eram chamados Cavaleiros de Luz. Então é uma revolta popular, diferente da Inconfidência Mineira, que era elitista. Eles são influenciados pela Revolução Francesa, principalmente pelos jacobinos, que implantam a República na França, e eles queriam uma república, separação e abolir a escravidão e que houvesse a igualdade racial e social, tá bom? Os líderes aí da Conjuração Baiana, ela é também conhecida como Conjuração dos Alfaiates, né? Revolta dos Alfaiates. João de Deus, Manuel Lira e Lucas Dantas eram alfaiates que lideraram, foram executados ao final da conjuração, mas tiveram o apoio aí de pessoas aí intelectuais, como por exemplo o jornalista Cipriano Barata, o Francisco Muniz e o padre Agostinho Gomes. Esses foram presos, mas não foram executados por serem intelectuais. Agora, os líderes populares alfaiates, que eu acabei de mencionar, esses foram executados, tá bom? Então, essa foi a Conjuração Baiana, de caráter popular, em que queria pregar a república, né, a democracia, a igualdade racial e social, embasados aí na Revolução Francesa. Muito bem.
Dando seguimento aí ao conteúdo aí, nós vamos falar aí da vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, tá bom? Então aqui o que eu já falei, a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Por quê? Dom João VI, ele acaba vindo às pressas para o Brasil por conta das invasões napoleônicas. Napoleão, com seu expansionismo na Europa, decreta o bloqueio continental da terra, invade, né, ele exige que os países não tenham mais contato comercial e econômico com a Inglaterra. Então, sob essa ameaça, Portugal, a portuguesa vem para o Brasil chegando em 1808. Qual que é a primeira atitude tomada pelo príncipe regente Dom João VI? A abertura de portos às nações amigas, no caso a própria Inglaterra, cujo Portugal era muito dependente, né? Então a vinda da família real em 1808, a abertura dos portos. Começa então aí o governo de Dom João VI no Brasil, príncipe regente Dom João VI, tá bom? Então nós temos aí algumas mudanças no Brasil, uma política interna e uma política externa aí. A política externa, uma delas eu já mencionei, a abertura dos portos. Vamos para a política interna, né? O Dom João VI, ele vai fazer umas transformações aí, né, de melhoria até dentro do Brasil, como por exemplo, ele vai criar aí a Biblioteca Nacional, ele vai criar aí o Jardim Botânico, ele vai, entre outras medidas, a Academia de Belas Artes, o Banco do Brasil, a criação do Banco do Brasil, né, são algumas das medidas feitas pelo príncipe regente Dom João VI. Em 1815, o Brasil passa a fazer parte aí do Reino Unido de Portugal e Algarves. Em 1816, Dom João VI, ele anexa a região ali da Guiana Francesa, que é uma colônia dos franceses, é uma região ultramarina, uma base militar francesa é tomada, porque em 1816 já há a derrota de Napoleão. Ele também anexa a região do Rio da Prata, muito importante, estratégia na região do Rio da Prata, que futuramente será com o Brasil e a Argentina vão disputar essa região, já no governo do filho dele, Dom Pedro I, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí, próximo vídeo. Então, são algumas medidas tomadas. Em 1817, eclode em Pernambuco, eu mencionei no vídeo anterior a importância do Nordeste brasileiro, principalmente político aí no cenário, né, histórico. Pernambuco, novamente, vai ocorrer aí a chamada Revolução Pernambucana por conta das intervenções naquela região de Pernambuco. É um movimento de caráter separatista e republicano, com maior autonomia, mas ela é reprimida por Dom João VI. Então, começam aí os indícios de processo de independência no Brasil. Em 1820, eclode em Portugal a Revolução Liberal do Porto. Pós a derrota de Napoleão, o Portugal é governado pelos ingleses. E o rei de Portugal, o herdeiro, está aqui no Brasil, Dom João VI, príncipe regente. Então, a exigência da cúpula militar lá em Portugal para que haja o retorno imediato da coroa portuguesa para assumir lá o trono, no caso Dom João VI e também seu filho. Né? Então a Revolução Liberal do Porto ela é muito intensa, muito forte aí. O Dom João VI ele retorna para Portugal em 1821, mas deixa que o filho Dom Pedro I, né, para então governar aqui o Brasil, ainda colônia. Mas a intenção
dos portugueses, né, da cúpula política do Senado português, enfim, era a recolonização do Brasil agora, com a regularização do trono. Mas a aristocracia aqui no Brasil começa a mover muitas ações para apoiar aí que Dom Pedro I assuma o governo brasileiro, se torne aí o governante, se torne aí futuramente o imperador, o rei, enfim, e que rompa de vez essa tentativa de Portugal de recolonizar, tá bom? Em 1821, nós temos em 9 de janeiro de 1821, 1822, 9 de janeiro de 1822, perdão, o chamado Dia do Fico, né? É a famosa frase de Dom Pedro I: se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, ao povo que fico, resolve ficar e não atender às exigências lá da coroa portuguesa. Então, em 1822, em janeiro, já começa, né, um apoio muito forte. Há uma ruptura dentro da política aqui no Brasil entre o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro, a aristocracia, visando aí não perder nenhum tipo de terras, e, economicamente falando, e eles vão usar Dom Pedro I para terem o poder, para se manterem no poder e romper de vez com Portugal. Então, eles vão apoiar que Dom Pedro I continue, tá bom? Então, inicia-se aí o contexto histórico de independência do Brasil, que é concluído em 7 de setembro de 1822, né? Quando, de fato, aí, o Dom Pedro I ele rompe com Portugal, né? E só lembrando e frisando que não há toda aquela imagem de conflito que mostram nos quadros aí, principalmente pintados aí pelo Pedro Américo, né? Tá bom? Então, inicia-se então o chamado Primeiro Reinado Brasileiro, em 1822, que vai até 1831, com a renúncia de Dom Pedro I. A gente vê no módulo 9 aí o Primeiro Reinado no Brasil. Vamos relembrar, vamos revisar, tá bom, pessoal? Então, esse foi a parte 2 do módulo 8, finalizando aqui. Um beijo, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau!